Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa célula. Célula Plenitude. Reserve sempre este horário todas as quintas-feiras para poder participar conosco desses estudos e todos vocês são muito bem-vindos. Aproveite a oportunidade, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal. E hoje nós estaremos vendo sobre alguns princípios da Palavra de Deus que nós devemos adotar para as nossas vidas como estilo de vida, sabendo que certas coisas têm que fazer parte da nossa vida. E a gente vai estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 13. A Bíblia diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão atentos os meus olhos e os meus ouvidos para a oração deste lugar. Pai, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha descortinar os nossos olhos e que o Senhor venha nos revelar, ó Deus, as maravilhas da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos de ouvir para que o nosso caráter seja transformado e para que a cada dia nós possamos ser mais e mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto traz alguns princípios que nós devemos adotar para a nossa vida. Princípios esses que são transformadores, restauradores, princípios desses que nos levam ao avivamento e à transformação. Então, a palavra diz que se o meu povo, ou seja, se a igreja, se aquele que é servo do Senhor, se humilhar é reconhecer as nossas limitações, é reconhecermos que nós somos pó e que para o pó retornaremos, é reconhecermos que sem o Senhor nós não podemos nada, é reconhecermos a nossa dependência do Senhor, reconhecer que Deus está no controle, que controla todas as coisas, que Deus é soberano e que Deus está à frente da nossa vida. Então nós temos que reconhecer as nossas limitações e sermos humildes, ao ponto de saber que Deus está no controle, que a vontade dele, que ela é boa, agradável, perfeita, que nós possamos ter a humildade para fazermos e cumprirmos a vontade do Senhor aqui nessa terra. E nós temos um exemplo de Jesus. Ele deixou esse exemplo para nós pudéssemos nos espelharmos nele. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 8, diz: achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então nós sabemos que esta humildade tem que fazer parte da nossa vida, porque Deus dá graça aos humildes, da mesma forma que da soberba precede a ruína. Então nós temos que sermos humildes e nós temos que humilharmos perante o Senhor. Então nós temos que saber que a nossa dependência está nas mãos do Senhor e que nós, sem Ele, não podemos nada. Nós temos que compreender que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita, é agradável, que a vontade de Deus tem que ser soberana sobre as nossas vidas e que nós temos que ter essa humildade para não só reconhecermos o poder e a grandeza de Deus, mas também de obedecermos e praticarmos a palavra de Deus. Então este é o primeiro princípio que nós podemos obter nesse texto. O segundo princípio é oração.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é o quê? É manter um relacionamento com o Senhor. É uma conversa que nós devemos ter diariamente com Ele. É saber que nós devemos buscá-lo em todo o tempo e ter uma vida de oração. A oração tem que ser um estilo de vida nas nossas vidas, da mesma forma que também a humildade tem que ser um estilo de vida. Nós temos que sermos humildes, nós temos que ter uma vida de oração, né? Porque na oração é que nós encontramos essa intimidade com o Senhor. E a palavra de Deus nos adverte diversas vezes que nós devemos orar sempre. A palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, em todo o tempo nós temos que estar buscando essa comunhão com Deus. E essa comunhão vem através da oração, através da intimidade que nós vamos criando com Deus, através dessa conversa diária que nós devemos ter com Ele. E lá no livro de Jeremias, capítulo 29, diz, olha, então invocarei e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Então, quando nós oramos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. Então, o que? A oração é uma conversa com Deus. E nós devemos abrir o nosso coração diante de Deus. Apresentarmos a Ele todas as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mesmo sabendo que Ele já sabe de tudo isso, mesmo sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, mas mesmo diante disso, compete a cada um de nós abrirmos o nosso coração e apresentarmos ao Senhor tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Então, a oração é uma conversa, é se ter um relacionamento diário com o Senhor. É isso que nós precisamos de ter. E na Bíblia tem vários exemplos de oração. Jesus, ele estava sempre se retirando em oração, né? E a Bíblia diz, olha, que a oração tem que ser um estilo de vida. Jesus disse que quando nós fôssemos orar, para que nós pudéssemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali a gente pudesse ter construir um diálogo e um relacionamento com o Senhor. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida, como um estilo de vida. Todo dia nós temos que estar buscando o Senhor através da oração e buscando o quê? Intimidade, para poder ouvir a voz do Senhor, ter essa sensibilidade para ouvir o Senhor também falando conosco. Na oração nós falamos com Deus. Na leitura da palavra, Deus fala conosco. Então Deus fala conosco, fala ao nosso coração. Então que a gente possa estar criando e aumentando a cada dia o nosso relacionamento com Deus, a ponto de criarmos uma sensibilidade, de ouvirmos a voz dEle, de entendermos os desígnios do Senhor e, sobretudo, de aplicar a sua palavra, os seus ensinamentos na nossa vida diária. Então, que este princípio também possa estar bem impregnado nas nossas vidas. Amém? E o terceiro princípio também está nesse versículo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, nós temos que buscar a face do Senhor. E essa busca é uma busca constante. Nós temos que entender que nós precisamos dele. E lá em Jeremias fala que nós devemos buscar verdadeiramente o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, enquanto buscardes de todo o vosso coração, e serei achados de vós, diz o Senhor. Então, que a gente possa estar buscando o Senhor, buscando a presença do Senhor nas nossas vidas, também numa constância, num momento, buscando a presença, buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Nós devemos desviar de tudo aquilo que tem distraído a nossa vida, que tem nos afastado de termos essa comunhão plena com o Senhor. E aí o Senhor tem que
E aí nós temos que ter esse tempo de prioridade, tempo de qualidade para buscar o Senhor. Porque quando nós o buscamos verdadeiramente, quando o Senhor é buscado verdadeiramente, nós o encontramos. Nós encontramos o Senhor. Então, que o Senhor seja prioridade na minha vida, que o Senhor seja prioridade na sua vida, porque sempre que nós o buscarmos, nós o encontraremos. Então, que a gente possa reservar, né, momentos de busca ao Senhor, momentos de oração, momentos de leitura da palavra. Nós precisamos de ter realmente assim intimidades com o Senhor. E essa intimidade ela vem através da oração, através da leitura da palavra, através dessa busca constante. Nós só teremos um encontro verdadeiro com o Senhor se realmente o buscarmos de todo o nosso coração, na profundidade. Então, se você quer ter intimidade com Deus, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? E o quarto princípio que esse texto nos remete é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então nós temos que converter dos nossos caminhos. Conversão significa arrependimento. Eu costumo definir arrependimento em 2 estágios. O primeiro é um ato de humildade. Para reconhecer o erro, você tem que ter humildade. Porque se você não tiver humildade, como que você vai reconhecer o erro? Seguido de uma atitude de mudança. Então, essa conversão, essa mudança de vida, essa mudança de mente, tem que trazer mudança na nossa vida. Nós temos que sermos pessoas diferentes. Nós temos que converter verdadeiramente. O Senhor, Ele nos aceita da maneira que nós achegamos a Ele. Mas é necessário que nós busquemos andar em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos convertermos. Porque quando nós nos convertermos, verdadeiramente, os nossos pecados são perdoados, são apagados, e o Senhor Ele joga, né, no mar do esquecimento os nossos pecados. Quando nós arrependemos verdadeiramente. Então há necessidade de ter uma conversão verdadeira, uma mudança de vida verdadeira. Nós temos que ter uma mudança verdadeira na nossa vida. E essa mudança vem e ela é gradativa. À medida que nós buscamos o Senhor, à medida que nós criamos intimidades com o Senhor, à medida que nós praticamos a palavra, que obedecemos os mandamentos, que permitimos que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Então, à medida que nós buscamos, que nós somos transformados. E a palavra de Deus, ela que nos santifica. Lá em João 17 diz: santifica-me na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Nós sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, há necessidade de nós arrependermos verdadeiramente. Então, quando nós agimos com humildade, como nós nos tornamos e agimos com humildade, quando nós temos uma vida de oração, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, aí sim, então ouvirei dos céus. Aí o Senhor, Ele ouve dos céus, porque se quebra todo empecilho. E o primeiro empecilho que se tem é o pecado. Lá em Isaías 59:2 diz que as nossas transgressões e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então são os nossos pecados, são as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos que procurar viver uma vida santa. Nós temos que fazer a diferença aqui nessa terra. Nós temos que ter uma vida transformada. Porque quando nós cumprimos esses princípios, o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Ele sara a nossa terra, Ele sara a nossa vida, Ele sara as nossas feridas. É Deus que nos cura, é Deus que nos liberta, Ele nos liberta de todos os laços, de todos os embaraços. Mas é necessário que nós sigamos esses princípios,
que quando nós seguimos os princípios, aí nós recebemos a promessa do perdão, da cura, da restauração. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos diferentes aqui nessa terra, que nós possamos agir diferente, que nós possamos andar diferente, que nós venhamos deixar um legado aqui nessa terra de uma vida santa, de uma vida temente a Deus, nós possamos fazer a diferença. Porque se nós fazemos, e Jesus ele diz que nós somos o que? Luz, devemos ser luz aqui nessa terra, nós devemos ser sal, nós temos que fazer a diferença. E quando nós salgamos, quando nós iluminamos, que a luz de Cristo esteja sobre as nossas vidas para fazer essa diferença nessa terra. Nós possamos ser pessoas realmente, verdadeiramente transformadas, restauradas, curadas, para que o poder de Deus possa ser derramado sobre nós. Jesus, ele disse que ele seria assunto aos céus e que ele deixaria sobre nossas vidas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e que poderíamos realizar obras maiores do que ele realizou. E quando os apóstolos ficaram ali durante 10 dias reunidos em oração, eles receberam o poder do Espírito Santo. E a partir dali eles puderam exercer a obra de Deus, realizando milagres e maravilhas. E Jesus disse que nós poderíamos e deveríamos fazer isso. E Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então que a gente possa fazer a diferença aqui nessa terra, que você possa ser luz aonde você passar, que você possa ser sal para fazer a diferença, que você possa ter uma vida transformada, que o poder de Deus possa ser derramado sobre a tua vida e que a gente venha realmente realizar as obras que o Senhor garantiu que nós iríamos realizar. Mas isso depende de nós, porque se não caminharmos em santidade, em temor a Deus, se não obedecermos os princípios da palavra de Deus, se não praticarmos isso primeiramente na nossa vida, como que nós poderíamos ser luz, como que nós poderíamos fazer a diferença nessa terra? Então que a gente possa fazer a diferença nessa terra, nós possamos ser luz aqui neste mundo e que possamos também realizarmos grandes obras aqui, sinais e maravilhas nos acompanharão. Em nome de Jesus. Então, que a palavra de Deus possa ter penetrado no seu coração, que você possa ficar atento sobre esses princípios da palavra de Deus e que você possa vivenciar essas promessas do Senhor na sua vida, na sua família, que isso tudo possa repercutir nas pessoas ao seu redor, que você venha fazer a diferença na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você estiver, na sua escola, que você possa fazer a diferença, que a luz, que o bom perfume do Senhor possa nos acompanhar onde nós formos e que a luz de Cristo possa resplandecer sobre a nossa vida e que em nome de Jesus a gente venha fazer a diferença aqui nessa terra. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que sempre nos traz princípios, promessas. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a gente possa entender, que a gente possa realmente compreender, que a gente possa aplicar a tua palavra na nossa vida, que nós venhamos, ó Deus, fazer a diferença aqui nessa terra, que nós possamos ser luz aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dê graça, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê, ó Deus, sensibilidade para ouvir a tua voz e temor, ó Deus, para obedecer. Que nós possamos buscar o Senhor ainda enquanto podemos achá-lo e que nós possamos ser achados de vós, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama a tua unção, a tua graça sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós e que alcance toda a nossa parentela. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos que o Senhor possa derramar o bálsamo do Senhor sobre a vida de todos aqueles que estão enfermos, que a cura do Senhor possa ser achegada a cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos em especial para o Júlio, que o Senhor possa estar renovando suas forças, seu ânimo, seu vigor, a sua disposição,
e que o Senhor possa cumprir a tua obra na vida dele, em nome de Jesus, Pai, como todas as demais pessoas enfermas, que o Senhor possa visitar nesse momento, as que estão nos lares, as que estão nos hospitais, que o Senhor possa derramar o bálsamo, trazendo alívio sobre toda dor, trazendo cura sobre toda enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo aqui agora, os que ouvirão posteriormente, que a bênção do Senhor também os alcance e que esta palavra, ó Deus, possa penetrar nos corações, que possa trazer mudança de vida, que possa, Deus, trazer o desejo de seguir os seus princípios, de obedecer a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Amém.